Vi que os apócrifos são o livro escondido e que os sábios destes últimos dias devem entender. Então, nos dias do apóstolo Paulo, existia um grupo de pessoas que estavam fazendo o que com a palavra de Deus? Falsificando. Qual é o nome que se dá para versões falsificadas das escrituras? Os livros apócrifos. Eu tinha preconceito contra os apócrifos, mas depois de ter lido 2 vezes, eu posso dizer que encontrei muita luz e instrução nesses livros. Lembra que eu falei do erro que está vindo dentro? Daniel Silveira, infelizmente, foi enganado e ele está a trazer livros apócrifos para dentro do quê? Da verdade presente para dentro do adventismo. Então, livro escondido e a profecia de Deus recomenda. Fala, leia-o com atenção e tudo mais. O livro apócrifo é livro de Satanás. Os vídeos que você acabou de ver são vídeos públicos e estão disponíveis no YouTube como também no Facebook. Sendo público, cada um pode ver e fazer as suas análises. Neste vídeo, não vim expor a vida do irmão Daniel Silveira, nem muito menos a vida do irmão Manuel Nabote. Antes, pelo contrário, são homens que eu admiro muito e que já fizeram muito para o avanço da verdade presente. O assunto dos livros apócrifos é muito pouco discutido no seio do adventismo e principalmente no seio da verdade presente, mas que, entretanto, tem ganhado destaque nestes últimos dias. Nós consideramos as linhas irregulares ministérios de sustento próprio, mas de apoio à Igreja como as conservadoras da verdade. Não obstante, quando existem contradições e pontos de vistas diferentes no seio da obra leiga sobre um assunto doutrinário que a própria Bíblia e o espírito de profecia deixam claro demais, somos chamados a examinar os marcos antigos. Portanto, semelhantemente aos bereanos, nós precisamos investigar e examinar por nós mesmos para que não possamos ser varridos por qualquer vento de doutrina que vem por aí. Porque aquilo que tem sido chamado e considerado como nova luz não é nada, senão densas trevas, porque a nova luz não vem para contrariar a antiga, mas para confirmar aquilo que os antigos já disseram. Neste vídeo, não vem falar quem está certo e quem está errado, e nem muito menos falar o que eu sei e estudei a respeito do assunto. Diz a serva do Senhor. Não basta sabermos o que outros têm pensado ou aprendido acerca da Bíblia. Cada qual deve no juízo dar conta de si mesmo a Deus, e deve hoje aprender por si mesmo o que é a verdade. Educação, página 188. Não devemos aceitar o testemunho de homem algum quanto aos ensinamentos das Escrituras, mas devemos estudar por nós mesmos as palavras de Deus. Se permitirmos que outros pensem por nós, nossa energia e as habilidades que adquirimos se atrofiarão. Os poderes nobres da mente poderão ficar tão debilitados pela falta de exercício nos temas que mereçam concentração, que poderão perder a capacidade de compreender o profundo significado da palavra de Deus. A mente se expandirá se for empregada para verificar como os assuntos da Bíblia se relacionam entre si, e na comparação de passagem com passagem, e de coisas espirituais com as espirituais. Caminho a Cristo, página 54. Acompanhe os vídeos. Eu tinha preconceito contra os apócrifos, mas depois de ter lido 2 vezes, eu posso dizer que encontrei muita luz e instrução nesses livros. Não é à toa que eles estiveram na Bíblia King James, a principal Bíblia em inglês, por 200 anos, de 1611 a 1825. Também estava na Bíblia de Lutero até 1912. O que os teólogos alegam como justificativa para as sociedades bíblicas terem tirado esses livros, aliás por motivos mais comerciais do que teológicos, são algumas dificuldades teológicas que se encontram nesses livros. Mas isso tem em toda a Bíblia, né?
Daria para acusar Gênesis ali, quando Jacó trapaceia Labão e Deus ainda abençoa. Daria para falar, Raabe ali mentiu e Deus ainda fez prosperar. Daria para enxergar misticismo em certas práticas que Deus ordenou, sabe? Então, se você quiser encontrar motivos para desabonar, você sempre vai encontrar. Esse livro aqui também tem um livro de Enoque, a primeira parte, o livro das sentinelas. Também o livro Ascensão de Isaías, que está na Bíblia Etíope. Esses aí. E os livros de 1ª e 2ª Esdras. E o livro A Oração de Manassés não estão nas Bíblias de Jerusalém. Aquelas Bíblias com a letrinha tão minúscula que é difícil realmente ler. A gente pôs aqui uma letra grande, papel pólen. Então, livro escondido, e a profetisa de Deus recomenda. Fala, leia-o com atenção e tudo mais. Vi que os apócrifos são o livro escondido e que os sábios destes últimos dias devem entendê-lo. Livro escondido é lançado fora, amarre-o ao coração, amarre-o ao coração, prenda-o, não deixe que suas páginas fiquem fechadas. Leia-o com atenção, armadilhas serão cercadas por todos os lados. Pegue a verdade reta, prenda ao coração, prenda ao coração, para que não seja expulso tudo. 2 Coríntios 1:4 diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfaleçamos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Qual essas coisas vergonhosas? Não andando com astúcia. Qual é a astúcia? Nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, nos dias do apóstolo Paulo, existia um grupo de pessoas que estavam fazendo o que com a palavra de Deus? Falsificando. Qual é o nome que se dá para versões falsificadas das Escrituras? Os livros apócrifos. Lembra que eu falei do erro que estava de dentro? Daniel Silveira, infelizmente, foi enganado e ele está trazendo livros apócrifos para dentro do quê? Da verdade presente, para dentro do adventismo. Nos dias do apóstolo Paulo, estava sendo falsificada a palavra de Deus. E muitos falsos evangelhos e falsa palavra de Deus estavam sendo escritos. E nome para essas falsificações são os livros apócrifos. Agora, nós temos dois tipos de livros apócrifos. Temos os apócrifos neotestamentários e temos os apócrifos intertestamentários. Os apócrifos intertestamentários são os apócrifos não referentes aos livros do Novo Testamento. Exemplo de apócrifos neotestamentários temos Apocalipse de Bernabé, Evangelho de Pedro, Apocalipse de
de Pedro, todos esses livros são livros apócrifos. E o termo apócrifo, essa palavra é junção de dois termos, temos o prefixo e o sufixo. O prefixo apo significa oculto ou pós, ou pode ser pós. Os livros apócrifos comumente são conhecidos como livros ocultos ou escritos depois da Bíblia. E o crifo vem normalmente com esse sufixo de coisa de escrito, tá, né? Então, eu quero me demorar para combater, por exemplo, o livro de Enoque. O livro de Enoque é um apócrifo intertestamentário. O livro de Enoque foi escrito 200 anos antes do nascimento de Cristo. E tem dois livros de Enoque. Tem o Enoque Copta, que é o livro de Enoque escrito na África. O Copta era a língua religiosa da África, da Igreja do Sudão. E temos o Apócrifo de Jerusalém. Esses livros apócrifos ensinam coisas que contrariam a própria Bíblia. Por exemplo, ensina inferno como um lugar de atormento. Isso está no capítulo 40 do livro de Enoque. Ensina que os anjos se relacionaram com mulheres. Isso contraria o ensino de Jesus, que os anjos não casam, nem se dão quê? Em casamento. Eu não vou fazer uma análise dos ensinos todos, talvez numa outra apresentação. Mas uma outra coisa que nós devemos saber, os livros apócrifos não foram escritos pelos nomes que se dão. Além do termo apócrifo, tem outro termo que é epigráficos. Esse termo significa livros que têm nome de autores diferentes, falsos nomes de autores. O livro de Enoque não é apenas livro apócrifo. É um livro pseudo-epigráfico. Isso significa que leva um falso nome. Porque Enoque não escreveu nenhum livro. Enoque não escreveu o quê? Nenhum livro. Por quê? Ellen White, no livro Grande Controvérsia ou Grande Conflito, na página 7, ela diz o seguinte: durante os primeiros 25 séculos da história humana, não houve nenhuma revelação escrita. Quanto período? 25 séculos, não houve nenhuma revelação escrita. Quer dizer, desde Noé até Moisés não tinha nada escrito. Então Enoque não deixou nenhum manuscrito. A única fonte histórica sobre Enoque não está em um material escrito, mas na tradição oral. Quem foi o grande compiladores? Ellen White continua. Aqueles dentre os homens que haviam sido receptáculos da revelação divina comunicavam estas verbalmente aos seus descendentes, passando assim o seu conhecimento para a geração sucessiva. A revelação escrita data de Moisés, que foi o primeiro compilador dos fatos até então revelados, os quais enfechou em volume. Esse trabalho prosseguiu por espaço de 1600 anos, desde Moisés, o autor do Gênesis, até João Evangelista, que nos transmitiu por escrito o mais sublime dos evangelhos. Os irmãos estão a entender? O livro apócrifo é livro de Satanás. Quando Enoque esteve vivo na terra, não houve nenhuma produção literária. O primeiro compilador, Moisés, fez Pegou toda a história que era tradição oral e tornou em
um livro. A escrita religiosa sagrada começa com quem? Com Moisés, não com Enoque. Se Enoque não escreveu o livro, quem escreveu? Homens que falsificavam a palavra de quem? De Deus. Então cai por terra a alegação de que Enoque escreveu um livro. Enoque não escreveu nenhum livro. O livro de Enoque carrega apenas o nome de Enoque, mas não foi escrito por quem? Por Enoque, nem muito menos se produziu por um ditado. Por exemplo, Baruque compilou as visões de quem? De Jeremias, sim ou não? Mas Jeremias estava vivo, Jeremias recebeu a revelação. Nos dias de Enoque, Enoque não ditou nada para que alguém escrevesse, mas é claro, passou a tradição. Essa tradição foi desde os dias de Enoque até o evangelista João. Mas qual é o cânone que ele não te reconhece? É o cânone que nós temos desde Moisés até que? O Apocalipse. No cânone reconhecido por Ellen White não há espaço para o livro de quem? De Enoque. Mas Judas capítulo 1, vamos para Judas capítulo 1, como entendermos isso? Judas capítulo 1, versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Versículo 15. Para fazer juízo contra todos e condenar, de entre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra quem? Contra ele. Então, Enoque, como nós lemos nos escritos de Ellen White, ele passou a revelação que tinham de Deus de forma oral. Quando Judas está a citar o que Enoque falou, ele não está citando um livro diretamente de Enoque, mas ele está a recitar a tradição que é judaica, que nesse caso era passada de geração a geração, e ele não está aqui a santificar os livros apócrifos, porque quando Judas escreve, existiam sim livros apócrifos, mas que não foram reconhecidos como canônico, mas uma boa parte do que existia nos livros apócrifos estavam em conformidade com a Bíblia, não o próprio livro, mas certos que? Ensinos. Até aqui entendemos. É dali que os próprios pioneiros, nossos pioneiros, que o próprio Daniel Silveira vai citar, os próprios pioneiros usaram livros apócrifos não como fonte de inspiração, mas como um material histórico comum. Até aqui entendemos, né? É como se eu tiver a fazer uma pregação, eu citar um livro do Bill Gates, Billy Graham, qualquer outro autor, não lhe dando santidade, mas apenas para confirmar o que a Bíblia já disse. Até aqui entendemos. O que para nós basta para terminarmos? Isaías 8:20, para fecharmos esse ponto. Isaías 8:20 diz assim: esses jesuítas, eles têm o alvo de destruir a Bíblia sem queimar. Eles colocaram contradição na Bíblia aí no espírito de profecia. Isaías 8:20 está aqui a nossa segurança. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo estas palavras, nunca verão que? Alva. Então, tal como Ellen White menciona, Enoque não escreveu nenhum livro, e Ellen White mostra qual é o cânone que temos que usar. E Ellen White, durante seu ministério, usou o cânone de 66 livros sem o uso de nenhum livro que? Apócrifo.